Daniela Pérez nasceu em 11 de agosto de 1970, no Río de Janeiro, em lar cercado de criatividade e arte. Fila da roteirista Gloria Pérez e do engenheiro Luís Carlos Aupiquet, cresceu com equilíbrio emocional, mesmo após a separação dos país, aprendendo desde cedo a lidar com sentimentos e relacoes de forma madura. Observadora e curiosa, Daniela desenvolveu sensibilidade, memória afetiva e empatia, características que mais tarde se refletirían em sua atuação. Desde criança, se dedicou a dança, encontrando no vale uma forma de expressar sentimentos, e cultivou uma vida reservada e saudável, frequentando escolas regulares, mantendo amizades fora da TV e aproveitando momentos simples com a família. Sua ligação com a espiritualidade, a atenção aos animais e a relação próxima com a irmã, Cíntia, reforcarão sua humanidade e cuidado como os outros. Crescendo nesse ambiente de afeto, disciplina e estímulo artístico, Daniela construiu uma personalidade forte, sensível e criativa, que a preparou para brilhar como atriz e permanecer viva na memória cultural do Brasil. Daniela Pérez iniciou sua trajetória na televisão de forma muito natural para quem já vivia em ambiente criativo, mas nada foi simples como muitos imaginam, porque desde sua estreia em 1990 na novela Barriga de Aluguel, escrita por sua mãe, Gloria Pérez, ela precisou lidar com rótulo imediato que a acompanaria nos primeiros passos. A famosa discussão sobre favoritismo familiar, algo que parte da mídia levantou com força na época, sugerindo que sua escalacao tinha relação direta com sua origem, e não com sua preparação, mas o que quase nunca era dito nas mesmas matérias era que Daniela já tinha anos de formação em dança e expressão corporal, disciplina de ensaios e uma presença cênica que chamava atenção antes mesmo da dramaturgia, e foi justamente essa combinação de técnica, entrega e carisma que fez com que o público abraçasse rapidamente, porque havia algo nela que não parecia fabricado, era leve, verdadeiro e espontâneo, e quando uma artista transmite verdade, a audiência percebe, mesmo sem entender exatamente o motivo racional, e foi assim que ela comecou a se destacar, não por ser filha de uma autora, mas por ter brilho próprio, algo que colegas de elenco e diretores reforcarán mais tarde en entrevistas, dizendo que ela era dedicada, estudiosa e aberta a feedback, o tipo de profissional que chegaba cedo. Ensaiaba cenas con seriedade e ainda mantina a leveza de que mama o que faz, e iso contrastaba totalmente con a narrativa competitiva que algúns veículos insistían en vender, porque nesa fase tamén comecaramos rumores sensacionalistas de bastidores, tentativas de criar rivalidade entre Daniela e outras atrices jovens do elenco, con paracoes constantes, perguntas en entrevistas que parecían inducir conflito e unha construcao mediática que muitas veces tentaba transformar a dramaturgia en disputa de egos. Algo que Gloria Pérez comentou anos depois como sendo unha estrategia común da imprensa da época para manter novelas e artistas no centro do debate público, mas que para Daniela geraba desconforto, porque ela mesma declarou en entrevistas que non gostaba da idea de ser colocada contra outras mulheres, que acreditaba que cada artista tinha seu espaco e seu tempo, e que sentía que algumas manchetes tentaban direcionar falas e mocoes para alimentar narrativas de tensao que non existían na convivencia real, e mesmo así, a novela foi enorme suceso e colocou Daniela no radar nacional, abrindo portas para que súa carreira dese o salto que a transformaría en verdadeiro fenómeno, e iso aconteceu de forma explosiva en 1992, cuando ela foi escalada para interpretar Jasmine en De Corpo e Alma, tamén escrita por Gloria, e ali súa popularidade se tornou gigantesca, quase inmediata, porque a personaje tina forca joven, personalidade marcante e destaque emocional que facía con que Daniela aparecese semanalmente en revistas, programas de auditorio, entrevistas en jornais e cuadros televisivos, e foi nesa fase que o país comecou a enxergar a atriz como a nova queridina do Brasil, título que parecía carinoso, más que vina como pacote invisible de exigencias, parecer sempre accesible, sempre doce, sempre disponível para as cámaras e opiniones, algo que comecou a pesar sobre ela, porque cuanto maior o alcance, maior o controle que os outros tentam ter sobre a súa imagen, e ese dos pontos máis polémicos desa fase, porque Daniela chegou a comentar que a exposicao constante tracia tipo de vigilancia pública que adeixábase espaco para ser apenas unha joven normal, que ás veces a industria parecía querer congelar súa personalidade en molde que fose fácil de consumir, e que ela se sentía presionada a corresponder a expectativas que non tinham relacao con súa esencia artística. E iso se tornou debate silencioso sobre até onde unha artista joven consegue se defender da propia imagen pública cuando ela crece rápido demais, algo que infelizmente nunca teve tempo de ser aprofundado pela propia Daniela, más que hoje analizado con máis empatía porque me estuda a historia da televisao brasileira, porque súa carreira foi, sim, meteórica, mas tamén foi retrato do que acontece cuando talento, mídia e narrativa se chocan mesmo ponto da historia, e mesmo con más polémicas.
A construcao da sua imagem pública se consolidou pelo carino popular, pela admiracao por sua disciplina e pelo impacto emocional que ela causaba en que masistia, probando que sua presenca na televisao não era apenas o detal da novela, era o acontecimento cultural que marcaba uma geracao. Daniela Pérez cresceu sob os solos do público, mas sua vida afetiva se tornou o capítulo aparte na forma como o Brasil consumia historias de artistas jovens no inicio dos anos 90, porque não era apenas o relacionamento famoso, era o relacionamento simbólico. Visto como conto real de cumplicidade en meio a uma indústria que insistía en vender tensao, disputa e exagero. Seu romance mais importante e estável foi como ater Raúl Gazoya, con quem se casou en 1990, quando Daniela tinha apenas 20 anos, e esa decisao, a pesar de precoce aos solos de parte da mídia, não nasceu de impulsividade, e sim de coneca o verdadeira, porque amigos próximos relataram que o casal não tinha uma dinâmica superficial de fama. Eles tinham afinidade artística, companheirismo nos ensaios, diálogo constante sobre carreira, sonos parecidos e tipo raro de maturidade emocional que facia com que a relacao parecesse mais sólida do que a idade dos dois poderia sugerir, e isso intrigava tanto o público quanto parte da imprensa, porque quanto mais verdadeiro algo soa, mais difícil é transformá-lo em espetáculo sensacionalista, e mesmo assim a mídia tentou inúmeras vezes, criando rumores sobre crises no casamento. Supostas rivalidades como outras atrices, especulacoes sobre ciúmes e até narrativas inventadas sobre traicoes ou brigas exageradas, mas sempre sem provas concretas. Algo que o casal driblava com clase, porque Daniela, en entrevistas, dice que aprendeu desde cedo que a mídia tem sua própria danca, que a narrativa às vezes é mais valiosa para manchetes do que a verdade íntima, e que, se ela deixasse que isso entrasse na relacao, estaria entregando sua vida pessoal ao roteiro dos outros, e não ao de la mesma. E por isso ela facia questão de reforcar que Raúl era seu porto seguro, não porque a relacao era perfeita, mas porque era leve, humana, baseada em cumplicidade, arte e confiança. E Raúl também declarava que o segredo do casamento era conversar sobre tudo, até sobre as mentiras que surgiam nas revistas, rindo juntos quando preciso, mas protegendo o espaço emocional que era só deles. E esse é o ponto interessante da história, porque muitos casais famosos daquela época se perdiam justamente nesse turbilao. Mas Daniela e Raúl pareciam entender que fama não pode substituir presença, e que imagem pública não pode ter mais forca do que a intimidade construída no cotidiano, e enquanto o público via glamour, que me estaba perto vía casal que prefería tardes tranquilas, encontros simples, conversas longas, refeicoes en casa e refugio afetivo que não precisaba de plateia para existir, e isso moldou a forma como Daniela vía relacionamentos, con profundidade, mas esposicao excesiva. Algo que ela defendía abertamente, dizendo que privacidade não é inimiga da conecao, e a guardia dela, e que ela prefería ser lembrada por sua arte e sensibilidade, não por novelas paralelas inventadas sobre sua vida amorosa, e a pesar do brilho nas telas, ela era reservada na intimidade, valorizaba encontros simples, conversas profundas e tinha uma rotina caseira, algo que contrastaba totalmente com a percepção glamorizada que tentavam criar sobre ela. E esse embate entre esencia e imagem pública acabou sendo dos aspectos mais marcantes da sua história pessoal, porque mostra como ela era real em universo que às vezes tentava transformar tudo em ficao, e mesmo quando a mídia pressionava com perguntas sobre polêmicas de bastidores, sobre supostos desafetos ou disputas, ela trazia a conversa de volta para o afeto, para a danca, para o estudo e para a carreira, e essa postura firme, amigável, mas consciente, foi dos motivos pelos quais o público a admirava tanto. Porque ela não precisava atacar ninguém para ser interessante, ela apenas dizia a verdade com leveza, misterio natural e autenticidade, e quando se fala de artistas que tiveram suas vidas transformadas em espetáculos sem consentimento, Daniela foi uma das poucas que tentou reescrever esse contrato invisível com a mídia, reforcando que sua vida pessoal não era roteiro aberto, e sim capítulo compartilhado apenas com que merecia acesso emocional, e isso se refletia não apenas no casamento com Raúl, mas na forma como ela cultivava amizades, afeto familiar e relacoes fora da televisao, porque ela tinha amigos de infância, pessoas que não eram da TV. E fazia questão de manter esses lacos longe de holofotes, como se dissesse sem dizer, nem tudo que é real precisa virar manchete, e esse pensamento era o tipo de profecia silenciosa sobre os limites da fama, algo que infelizmente ela nunca teve tempo de aprofundar em vida. Mas que hoje é analisado como dos pontos mais polêmicos e humanos da sua história pessoal, porque nos ensina que Daniela não era apenas artista e macensao, ela era também uma jovem mulher tentando proteger sua própria narrativa e mundo que queria escrevê-la por ela, e mesmo assim, ela conseguiu manter sua essência intacta até seus últimos dias,
sendo lembrada porque realmente aconeceu como alguém que não precisava de drama artificial para ser inesquecível, porque sua própria história já tinha brilho, forca, danca, disciplina. Amor e misterio suficiente para marcar o país inteiro sem precisar inventar nada, e quando o assunto é a influência da mídia sobre sua intimidade, Daniela se tornou o M2. Maiores exemplos de como a imprensa pode moldar, exagerar, distorcer e romantizar narrativas ao redor de artistas jovens, mas também de como uma pessoa pode se manter firme, amigável e consciente sem se perder no espetáculo criado ao redor, e essa combinação entre sensibilidade, autenticidade e maturidade emocional foi uma das maiores marcas da sua vida pessoal e da forma como ela se relacionava com o mundo. Daniela Pérez tinha o jeito de falar que parecia conversa de que acabou de ter uma grande descoberta e não houve motivo para esconder entusiasmo, porque sua espontaneidade nas entrevistas era quase uma extensão da sua danca, fluida, expressiva e sincera, e isso fazia com que jornalistas a adorassem. Mas também a provocassem com perguntas que às vezes buscavam manchetes mais do que reflexões, e mesmo assim Daniela respondia com verdade, ainda que isso gerasse debates inesperados, porque ela não tinha filtro para dizer o que sentia, mas também não tinha intenção de atacar ninguém. Ela apenas não se encaixava na moldura confortável do silêncio conveniente, e por isso, quando criticou publicamente o clima competitivo dos bastidores da TV, dizendo que aquele ambiente às vezes parecia mais preocupado em criar disputas do que arte, parte da imprensa traduziu isso como se ela estivesse falando de pessoas específicas, mas colegas relataram depois que a crítica era sobre o sistema, não sobre indivíduos, e esse é o ponto importante, porque mostra como suas falas, a pesar de amistosas, tocavam em estruturas que pouca gente tinha coragem de nomear naquela época, e quando dice que sofría com estereotipos por ser bailarina e jovem, que sentia que a indústria a colocava em caixinhas previsíveis como a dancarina delicada. A atriz bonita demais para ser profunda ou a fila da autora. Ela não fazia isso com ressentimento dramático, fazia com a tranquilidade de quem percebe o padrão. E quer conversar sobre ele, e não ser esmagada por ele, e esse comentário especial se tornou o marco, porque era raro ver um artista tão jovem perceber o peso dos rótulos e verbalizá-los em medo, e quando mencionou que sentia que algumas narrativas da mídia tentavam diminuir sua voz para transformá-la apenas em símbolo estético da juventude. E não como artista completa, aquilo ecoou de forma estranha nos corredores da indústria, porque alguns produtores e colunistas de televisão interpretaram como afronta ao status quo, não porque era agressivo, mas porque era verdadeiro demais, e a verdade costuma incomodar mais do que a provocação beicia. E Daniela também comentou que às vezes parecia que a mídia queria criar histórias paralelas ao redor dela para manter o público entretido, e não para entendê-la como pessoa real, e essas falas, ditas com leveza e quase ingenuidade estratégica, porque ela não percebia que estava gerando polêmica, e sim que estava sendo honesta. Causaram desconforto em parte da indústria, mas hoje são vistas como declarações à frente do seu tempo, porque tocam em temas que se tornariam centrais décadas depois. Machismo midiático, pressão psicológica sobre artistas jovens, competição inducida entre mulheres, construção artificial de narrativas e o impacto emocional que rótulos públicos têm sobre quem ainda está formando a própria identidade. É curioso perceber que Daniela não disse essas coisas em um tom sombrio ou vitimista, dizia. Quase como quem convida para refletir, como se esperasse que o público e a mídia pudessem crescer juntos nessa conversa, e muitos jornalistas da época disseram que ela tinha o jeito doce de dizer verdades cortantes, algo que desarmava a atenção ao mesmo tempo em que aprofundava o conteúdo, porque ela não precisava levantar a voz para ser ouvida. Sua sinceridade fazia o trabalho por ela, e esse contraste entre leveza e impacto se tornou uma marca da sua imagem pública, porque enquanto alguns veículos queriam transformar suas falas em rivalidade ou ressentimento, o público via outra coisa. Uma artista jovem, inteligente, sensível e consciente, tentando proteger sua essência em um mundo que queria exagerá-la ou diminuí-la dependendo da conveniência da manchete. Esse embate entre narrativa pública e identidade real é dos capítulos mais fascinantes da sua trajetória, porque mostra que Daniela não era apenas uma estrela em ascensão, era também alguém tentando negociar espaço para ser completa em um universo que muitas vezes prefere personagens rasos porque eles dão mais controle a que nos produz, e não a que nos vive, e essa percepção crítica começou a nascer ainda nos primeiros anos de carreira, quando ela entendeu que a televisão amava, mas às vezes não sabia o que fazer como uma artista jovem que era bonita, talentosa, bailarina, inteligente e, ainda por cima, sincera, porque sinceridade não é algo fácil de editar, e por isso suas entrevistas se tornavam acontecimentos, não porque eram caóticas, mas porque eram imprevisíveis no melhor sentido, o tipo de imprevisibilidade que nasce da autenticidade, e não do sensacionalismo, e quando se fala em declarações polêmicas,
É importante reforcar que Daniela não quería ser polémica, ela quería ser verdadeira, e ese de tal muda completamente a forma como habemos hoje. Porque a polémica que nace da intencao costuma ferir, mas a que nace da verdade costuma revelar, e Daniela revelaba sem perceber que estaba revelando, e iso a tornaba única, porque ela não sabía jogar o jogo da rivalidade inducida, ela sempre trazia a conversa de volta para a arte, para o afeto e para a verdade humana, e ese posicionamento espontáneo, amigável e consciente, acabou sendo dos pilares da construcao da sua imagem pública. Mesmo que naquela época poucos percebessem a profundidade dessas falas, porque o Brasil estaba acostumado a consumir artistas jovens como símbolos, e não como pessoas cheias de camadas. E Daniela, mesmo sem tempo de embelecer na carreira, já queria ser vista como alguém com voz própria, e não apenas como alguém que executava falas escritas pelos outros, e iso diz muito sobre sua criacao, sua inteligência emocional e a forma como ela via o mundo artístico. E muitos faz relataram depois que o que mais marcava nela era justamente esse equilíbrio raro entre brilho, técnica, humildade e sinceridade, algo que o público sentia mesmo quando a mídia tentava vender outra narrativa. E quando o assunto bastidor, mídia e imagem pública, a história de Daniela se tornou estudo sobre como artistas jovens podem ser transformados em personagens nacionais antes mesmo de terem tempo de se defender, mas também sobre como a autenticidade pode vencer narrativas artificiais, mesmo quando não é intencao de competir com ninguém. É justamente essa parte da sua história que faz com que hoje, décadas depois, sua imagem continue sendo revisitada com carinho, respeito e fascinio, porque ela não foi apenas o fenômeno jovem, ela foi o fenômeno humano, o daqueles que deixa marcas que o tempo não consegue editar, porque não eram falas decoradas, eram verdades vividas em voz alta, com leveza, coragem e o sorriso de que me acredita que honestidade também é uma forma de arte, e talvez a mais rara delas. A morte de Daniela Pérez não foi apenas o acontecimento trágico na história da TV brasileira, foi o abalo emocional colectivo que ultrapassou telas, jornais e tribunais, porque o país inteiro reagiu como se tivesse perdido alguém da própria família, e iso criou uma convocao que poucos casos públicos já tinham gerado até então, porque misturaba juventude, talento interrompido, carinho popular e o tipo de indignacao que parecia não caber em palavras, e por isso o caso levantou debates profundos. Sobre violência contra mulheres, sobre como histórias de artistas são consumidas como exagero, sobre impunidade em crimes graves, sobre privilegio social influenciando narrativas e até sobre a necessidade de protecao legal mais rígida, e esse debate não nasceu só do crime em si, nasceu da repercussão que revelou fragilidades e tensões da própria sociedade. Porque quando o país inteiro orilla o caso, não é apenas o fato que é julgado, é também o que aquele fato simboliza, e no caso de Daniela. Simbolizaba uma juventude que o Brasil admirava e queria proteger, e essa protecao acabou tomando a forma de movilizacao social, de pressão popular e de debate jurídico que culminou na alteracao da Lei dos Crimes Hediondos no Brasil, algo que até hoje é lembrado como o divisor de águas. Porque a lei passou a permitir punições mais rígidas para crimes extremamente graves, e muita gente vê isso como legado direto do impacto que a morte dela causou, porque foi a dor coletiva que transformou. Indignacao e mudança concreta, mas esse mesmo ponto, a pesar de importante, se tornou também o dos mais polêmicos da história, porque enquanto parte da populacao defendia que o julgamento foi exemplar e que o sistema precisava mostrar forca, outra parte comecou a refletir se a mídia teve poder excessivo na conducao da opinião pública. Ou hace como se o caso tivesse dois tribunais funcionando ao mesmo tempo, o oficial, nos autos do processo, e o popular, nas capas de revista, nos programas de auditorio, nas conversas de rua e no imaginario colectivo, e ese tribunal paralelo não era algo organizado, mas era algo poderoso, porque quando milhões de pessoas formam opinião ao mesmo tempo, aquilo vira forca social, mas também vira pressão. E alguns juristas e estudiosos da mídia disseram anos depois que o caso de Daniela se tornou estudo sobre até onde a imprensa pode influenciar a percepção de justiça em país, porque se por lado a repercussão ajudou a endurecer leis e dar visibilidade a debates urgentes, por outro criou espetáculo midiático tão intenso que fez muita gente questionar se a linha entre cobertura jornalística e julgamento popular foi ultrapassada, não porque o público estava errado em se indignar, mas porque a intensidade da narrativa era maior do que a sociedade estava acostumada a lidar. E essa dualidade até hoje gera discussões, porque o caso não deixou apenas o legado jurídico, deixou também o legado midiático, emocional e social, que continua sendo revisitado com empatia, indignacao e reflexao, porque Daniela não foi apenas vítima de acontecimento, ela acabou se tornando símbolo de uma mudança que o Brasil precisava, mas que também nos ensinou a questionar como histórias públicas ao contadas, absorbidas e transformadas em verdade coletiva, e quando falamos desse impacto,
Falamos não apenas de caso famoso, falamos de momento em que o Brasil aprendeu, na prática, que justica e mídia podem caminhar juntas para iluminar debates importantes, mas que também precisam de limites claros para que a verdade não vire personaje meditado demais. E esse equilíbrio é o aprendizado que continua vivo na memória do país, sempre lembrando que Daniela não foi apenas o acontecimento artístico, ela foi o acontecimento humano que mudou o pedaço da história do Brasil. Mesmo sem nunca ter desejado carregar esse peso simbólico, porque ela não escolheu ser polêmica, ela escolheu ser verdadeira, e o Brasil escolheu nunca. Esquécela. Daniela Pérez não está hoje no sentido físico, porque sua vida foi interrompida cedo demais, mas permanece extremamente presente na memória cultural do Brasil, e essa presença não existe por acaso, ela foi construída por uma mistura rara de impacto artístico, afeto popular e legado social que continuou crescendo mesmo depois do silêncio que o tempo tentou impor ao caso, e quando falamos que o túmulo foi aberto após 30 anos, o que realmente foi reaberto ali não foi a terra, e cima. Curiosidade coletiva, a dor pública, os debates e as perguntas que nunca deixarão de existir completamente, apenas ficarão adormecidas por longos períodos até serem reativadas por acontecimentos que tocaram a memória do país como o sino distante, mais poderoso, e o desses momentos aconteceu em 2022. Quando a série documental Pacto Brutal trouxe novamente a história para a conversa pública, só que agora como uma lente mais madura, reflexiva e humana, porque o documentário não se limitou a repetir o que já era conhecido, ele trouxe novas reflexões sobre bastidores, versoes, silencios e disputas narrativas, mostrando que aquele caso nunca foi apenas sobre crime e justica, mas também sobre como a mídia, a fama e o julgamento popular influenciaram a forma como a história foi contada, lembrada e interpretada. E muitos fase críticos perceberão que a série também levantava uma discussão maior. A diferença entre o que aconteceu e o que foi transformado em narrativa oficial ou popular. E essa distinção é o dos pontos mais interessantes, porque o público brasileiro, que na época do caso original consumiu cada manchete como verdade absoluta por não ter acesso a debates mais profundos sobre comunicacao e manipulacao narrativa. Agora em 2022 comecava a se perguntar se o silêncio que viu depois do julgamento era sobre conclusa ou sobre desconforto, e se as versos conflitantes eram secoes ou parte estrutural de sistema que transforma histórias humanas em produtos midiáticos, e esse questionamento não diminuiu a dor ou a gravidade do caso, mas trouxe novo elemento, reflexão crítica, empatia e análise histórica, algo que Daniela infelizmente nunca teve tempo de vivenciar em vida, mas que seu legado acabou inspirando indiretamente, porque hoje sua história é usada como referencia en debates sobre justica, mídia, pressão psicológica sobre artistas jovens e o impacto social de casos públicos, e isso se conecta diretamente ao próximo marco que voltou a mexer como Brasil em 2025, quando notícia de que seu túmulo foi aberto após 30 anos reacendeu o interesse público de forma quase instantânea, viral e emocional, porque o Brasil tem uma memória coletiva que funciona de forma curiosa. Às vezes o país esquece de tals, mas não esquece sensacoes. E a sensacao deixada pelo caso de Daniela sempre foi a de misterio, indignacao e dor, e quando a abertura do túmulo foi divulgada, muita gente não se perguntou apenas por que abrirão, mas por quê. Isso parece tão simbólico, porque o ato ocorreu como parte de procedimento oficial, mas a repercussão foi enorme justamente porque o caso nunca deixou de ser envolto em silêncio, versos conflitantes e misterio, e por isso, mesmo sem teor sobrenatural, a abertura do túmulo foi recebida quase como ritual nacional de reexame emocional. Porque para que me acompanhou o caso desde 1992, aquilo parecia dizer que nem tudo foi totalmente explicado, e para quem nasceu depois, parecia dizer que havia uma história escondida que eles nunca tiveram acesso direto para vivenciar, e essa ponte geracional é o dos pontos mais poderosos do legado de Daniela, porque fez novas geracoes descobrir o caso não como arquivo velo, mas como história ainda viva, e quando a mídia dice que o que encontraram surpreendeu todos. O surpreendente não foi algo sobrenatural ou proibido, foi justamente o peso simbólico do ato, porque a sociedade projetou no gesto uma interpretação quase unánime, que aquele túmulo carregava não apenas restos físicos, mas restos de perguntas, teorías antigas, debates éticos, disputas narrativas e tipo de ferida pública que nunca cicatrizou completamente, porque a como cao da época moldou a justica brasileira, influenciou mudanças legais como alteracao da Lei dos Crimes Hediondos, algo que muitos asociam diretamente ao impacto do caso, e também levantou debate sobre até onde a mídia pode influenciar a verdade que se consolida no imaginario popular. Porque naquele período a imprensa teve papel gigantesco na conducao emocional do público, transformando o caso en pauta diaria, en conversas de rua, en convocao coletiva,
En tribunal de opinião paralelo ao oficial, e hoje muitos estudiosos e juristas ainda discutem se essa influência foi apenas amplificacao da indignacao ou se ultrapassou a linha da conducao da percepcao de justica, e esse debate nunca deixou de ser polêmico. Mas agora é visto com mais maturidade, porque não se trata de diminuir o que aconteceu, e sim de entender como aconteceu e como foi contado, porque quando o país inteiro se envolve emocionalmente en un caso, a linha entre cobertura jornalística e construcao narrativa pode ficar turba, e o Brasil só comecou a perceber iso com máis clareza anos depois, e quando a abertura do túmulo foi divulgada en 2025, ese debate voltou con forca total, porque o gesto foi interpretado como uma reabertura emocional de caso que moldou a justica brasileira, fez novas geracoes descobrirem a historia e trouxe de volta teorías antigas que misturaban dor, justica e mídia, e tamén trouxe perguntas importantes sobre ética, narrativa e memoria pública, porque muitas pessoas comecarán a revisitar entrevistas antigas da propia Daniela, lembrando que ela já criticaba a forma como a mídia criaba personagens narrativos ao redor de artistas jovens, e iso se conecta de forma curiosa, porque agora, décadas depois, sua historia tamén estaba sendo recontada con camadas narrativas que ela mesma, en vida, não gostaba que fossem impostas sobre ela, e iso gerou ciclo quase poético, más doloroso, de reflexa ao social, porque se por lado sua historia continua viva por sua importancia social, emocional e jurídica, por outro ela tamén se tornou estudo sobre como a mídia molda memorias, cría sensacoes de misterio, direciona percepcoes e influencia narrativas que se consolidan no imaginario popular. E o público brasileiro é especialmente sensível a historias que mistura Marte, injustica, dor e misterio, e no caso de Daniela, o misterio nunca foi sobre fantasmas, foi sobre silencios, lacunas, versões conflitantes e hacen sacao de que había máis perguntas do que respostas, e iso fez con que a historia nunca fosse apenas uma historia, fosse acontecimento social, daqueles que molda leis, gera documentarios, altera percepcoes cultura e se faz con que pessoas que nunca a conocerán sintam que a conocerán. Porque a memoria cultural do Brasil não guarda apenas fatos, guarda sentimentos, e o sentimento deixado por Daniela foi o de uma artista. Doce, talentosa, inteligente e espontánea, mas tamén o de caso que revelou como cao, presao popular, influencia mediática e legado jurídico que se tornou parte da historia do país, e quando seu túmulo foi aberto após 30 anos, o que realmente surpreendeu todos foi justamente iso. Perceber que Daniela nunca deixou de existir no imaginario popular, porque sua historia foi contada tantas veces con tanta forca emocional que se tornou parte da identidade de uma geracao e tamén da reflexa o de outra, e hoje seu nome não é lembrado apenas como atriz ou bailarina, é lembrado como marco cultural, social e jurídico, mesmo que ela nunca tenha desejado carregar ese peso simbólico, porque en vida ela só quería ser artista, mas após sua morte ela se tornou tamén espelho social de debates que o Brasil precisaba enfrentar. E por iso o caso continua sendo revisitado con empatía, curiosidade e fascinio crítico, e esa permanencia na memoria pública é dos legados máis fortes da súa historia. Porque nos ensina que a persoas que se tornan inesquecíveis não porque viverán moito tempo, mas porque viverán con verdade, e quando a mídia tenta transformar verdade en personajem, ás veces ele exagera, ás veces diminui, mas no caso de Daniela, a autenticidade era tão forte que nema distorcao conseguiu apagar, e hoje. Quando falamos sobre a abertura do túmulo e o impacto do legado, estamos falando não apenas de gesto oficial, mas de momento en que o Brasil inteiro olou novamente para a historia e percebeu que algumas narrativas não se encerram, elas se transformam, crecem, inspiram, levantan debates e continuam vivas na memoria cultural de país inteiro, e ese é o verdadeiro misterio que nunca foi embora, o misterio da permanencia. O que máis te surpreendeu nesse caso do túmulo de Daniela Pérez? Conta pra gente nos comentarios. Não esquece de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal a crecer. Se puder, use o Super Thanks para apoiar nosso trabalho. Se não, só diga de onde está nos assistindo. Assista até o final, porque a última revelação vai te impactar.